Salve fiel, salve Corinthians, e aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Corintiano Comum. E hoje é dia de Coringão, rapaziada, hoje é dia de tudo ou nada. Corinthians que necessita de vitória, necessita de resultado, não só o Corinthians, assim como o Dorival Júnior. E pro nosso torcedor, necessitamos de o mínimo de um bom desempenho. Se é para escolher um jogo, esse é o jogo para os jogadores entrarem em campo e desempenhar algo chamado futebol. É o que todo torcedor corintiano deseja e exige, no mínimo, desse time, beleza? E o canal do Corintiano Comum exige não, pede aí pra vocês, pô, assiste até o final, se inscreve aí no canal, mano, não custa nada. Menos de meio segundo você pega e já se inscreve e ajuda o nosso canal, beleza? Conto com a sua colaboração e vamos aí que tem muita coisa pra gente falar de dentro e fora de campo do nosso Coringão. Bom, o Corinthians chega nessa 8ª rodada aí, rapaziada, pressionado, é o jogo do tudo ou nada pra ambas as partes, né? O clube, os jogadores e principalmente o nosso Dorival Júnior, nosso técnico, que vem enfrentando pressões aí internas sobre resultados, até mesmo da parte da torcida mesmo, que já tá de saco cheio desse desempenho ridículo, né, do nosso time. Porque é um absurdo um clube, um time como o Corinthians, com o elenco que tem, com a folha salarial que tem, desempenhar tão mal. O Corinthians que não ganha desde o dia 19/2 contra o Atlético Paranaense e vem desempenhando, vem aglomerando maus jogos. Entre empates, derrotas, eliminações, o que você precisar. Aí, o Corinthians, infelizmente, tem pecado no principal, que é a finalização, criação de jogada, um time apático, um time sem alma, sem vontade. O técnico, ele tem sua parcela de culpa, mas infelizmente não é ele que tá lá dentro de campo. Só que cai em cima do Dorival Júnior. E a gente fez no nosso último vídeo como esse time acaba tendo as suas fragilidades e o quanto ele alcança o seu ápice muito rápido e depois há uma decadência só. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no card aqui. Pô, assiste lá, tá da hora, e na descrição do nosso próximo vídeo aqui. Mas o Corinthians, sua última vitória aí foi na rodada contra o Atlético Paranaense, e desde lá o Corinthians não vem desempenhando bom futebol, e esse jogo contra o Flamengo é essencial para a permanência do Dorival Júnior ou não. Isso vai depender do resultado. Eu acho que um empate não, mas uma derrota é quase certa que o Dorival Júnior não permanecerá mais no comando do Corinthians. E temos aí já confirmado uma baixa inesperada de última hora e que tá se tornando já, tipo, motivos de discussões aí da rapaziada em relação ao Caio César, mano. Caio César que sentiu o posterior da coxa. É complicado, mano, porque estamos formando um canelinha de vidro, mano. O que tá acontecendo com o jogador? O que tá acontecendo? Ou pior, né? O que essa preparação física tá fazendo com os nossos atletas? Tantas lesões ou tudo mais. É de se questionar. Ou é o jogador, ou é a preparação. A gente não sabe, mano. O cara joga um jogo, passa 3 fora. Tá sendo bizarro isso. E temos o retorno aí do Memphis e do Gabriel Paulista, que estiveram de fora do empate lá contra a Chapecoense por questões de controle de carga, né? Os caras... O Gabriel Paulista até entendo por conta da idade, mas o Memphis não faz sentido nenhum. Será que é esse o jogo escolhido para o Memphis desempenhar o futebol que ele deixou no ano passado? Espero que sim, né? Espero que sim. E que faça um bom jogo. E lembrando que temos a data FIFA. Esse é o último jogo antes da data FIFA. Depois só retornaremos aí o campeonato no dia 1º de abril. E com a convocação tanto do Memphis quanto do Hugo Souza, não teremos eles, né, no retorno do Campeonato Brasileiro no dia 1º de abril. E vamos de prováveis escalações aí. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Bom,
Vamos aí de força máxima, o que a gente tem de melhor aí no nosso time: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu. Agora, essa possível chegada do Carrillo como titular é o que me pega nesse time. Mas o que a gente tá vendo aí, as informações durante o sábado e essa manhã de domingo, é o Carrillo no lugar ali do Matheus Pereira, Ranieri, André Luiz, Bidon e lá na frente Yuri Alberto e Memphis. Só que existem especulações que o Carrillo pode estar aí na frente e o Memphis tá com o Guinegão. Mano, não sei, velho. Eu acho que aí tá, se for essa escalação assim com o Guinegão lá na frente, é pedir pra perder, mano. Desculpa, mas o moleque não vem desempenhando já vem um tempo. E se você quer ganhar alguma coisa, você quer fazer alguma coisa aí, com o Guinegão não dá. E pra mim esse meio de campo com o Carrillo também é meio tenebroso. Se o Matheus Pereira, beleza, tá voltando de lesão, jogou o jogo lá contra a Chapecoense, não é dúvida nem nada, eu acho que o Matheus Pereira no lugar do Carrillo é a melhor opção para esse tipo de jogo, onde vai ser um jogo mais técnico. O Flamengo tem um meio de campo melhor ali, de mais movimentação. Eu acho que é o mínimo de se pensar. Matheus Pereira, Ranieri, André Luiz, Bidon ali na frente, Yuri Alberto e Memphis. Acabou. É o que a gente tem e a gente vai ser mais competitivo com o time assim. O Carrillo ele vai deixar o time um pouco mais lento e por aí vai. Então, eu acho que essa seria sim a escalação essencial para essa partida. Então o Corinthians tem esses desfalques aí, lembrando que o Corinthians nesse momento se encontra na 9ª posição do campeonato. Aí já são 6 jogos sem vitória. O Corinthians precisa desempenhar um bom futebol. E temos os próximos jogos, só para vocês terem uma ideia, depois da data FIFA, a gente tem algumas pedradas. Lembrando que a data FIFA, depois da data FIFA, começamos com jogos da Libertadores. Libertadores já está aí. E não tem jogo fácil. E vai ser um jogo em cima do outro. Então, Brasileiro ou Libertadores? Brasileiro ou Libertadores até a pausa, tirando a Copa do Brasil, tudo mais que temos aí, até a pausa para a Copa do Mundo. Então vai ser jogo quarta e domingo e por aí vai. E vou mostrar aqui na tela os próximos jogos. Bom, lembrando que no primeiro jogo aí, que é contra o Fluminense, no dia 1º, o Corinthians não terá a presença do Memphis e provavelmente do Hugo Souza, que está convocado para a seleção brasileira no lugar do Alisson. Então temos aí Fluminense fora, dia 1º, em casa Internacional no dia 5, pela Libertadores fora de casa contra o Platense no dia 9. Depois o Palmeiras vem nos visitar aqui. Se eu não me engano, esse jogo aqui vai ser no dia 12, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Acredito eu que seja no dia 12. Deixa eu ver aqui. No dia 12, mas ainda tá a confirmar esse jogo do Palmeiras. E depois, mais um jogo da Libertadores, mais um jogo em casa contra o Santa Fé no dia 15/4, rapaziada. Então, Corinthians já mesclando a competição brasileiro e Libertadores, já temos jogos aí um pouquinho mais pesados, né? Você vê que é uma sequência difícil. O Fluminense tá vindo de uma campanha boa no campeonato. O Internacional tá capengando aí, ganhou do Santos, mas vem sendo problema, né, no Campeonato Brasileiro. Palmeiras em casa e
mais um da Libertadores. Então o Corinthians precisa corresponder bastante a os jogos, e isso tudo vai passar pelo jogo de hoje, porque a permanência ou não do nosso técnico vai influenciar demais nessa próxima sequência. E falando em pressão e tudo mais, a gente tem que lembrar aí as coisas que estão acontecendo, né? Tá sendo motivo de especulações, né? Toda essa pressão, tudo mais. E temos fora de campo uma reunião marcada aí, que o presidente Osmar Stabile convocou aí uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para a próxima segunda-feira. Olha lá, segunda-feira, mais conhecido como amanhã, temos uma reunião extraordinária para buscando o afastamento provisório de Romeu Thuma Jr., né? O Stabile alega aí conduta irregular, assédio, interferência nos trabalhos da diretoria executiva, baseando o pedido em provas testemunhais, documentos, boletins de ocorrência e representação disciplinar. Então, sei lá, não sei se é um abafa, né? Por exemplo, se o Dorival Júnior for demitido, né? Aí se vai ser passado um pano por tudo para abafar um pouco essa reunião, esse possível afastamento. Lembrando que essa situação, Romeu Thuma Jr. e Osmar Stabile, ela vem se corroendo conforme o tempo. A gente teve aquela reunião lá onde teve as suas farpas, foi cancelada, foi acusação do lado do outro, um teatro que foi armado no Parque São Jorge. E isso daí pode ser somente uma cortina de fumaça para uma possível demissão do Dorival Júnior, encobrir toda essa sujeira que está sendo feita. E lembrando, quanto mais besteira esses caras... Esse não é o momento das coisas acontecerem, tá? Eu acho que um acusando o outro e os caras mostrando que... apontando irregularidades na convocação dessa reunião extraordinária, cada vez mais o Ministério Público vai chegando ali no Parque São Jorge e vai está se abrindo a porta para intervenção. Isso é ótimo, que venha a intervenção, que os caras entrem, tomem conta e expulsem esses caras de lá. A rataiada, esses seres humanos aí que só querem o mal do Corinthians e só pensam no poder. O Corinthians está numa crise fora e dentro de campo. A diretoria que não corresponde, o time que não corresponde em campo, um técnico que cobra publicamente os seus dirigentes e tudo mais, que já deixou claro que não solicitou algumas contratações e é possível venda de jogador sem embasamento nenhum, sem critério nenhum. O Corinthians novamente podendo ser lesado por conta de negociações equivocadas e por aí vai. Essa é só mais uma amostra do amadorismo corintiano. Acho que a gente não tem problema suficiente para se preocupar e aparece uma parada dessa daí. Então, a gente espera que o Ministério Público esteja aí vendo essas movimentações. Com certeza o Dr. Cássio Concerino tá prestando atenção em tudo isso e vai chegar junto. E, mano, o portão tá aberto, é só eles entrarem e intervirem nas besteiras que estão acontecendo lá no Parque São Jorge. Beleza? Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, não só do futebol, mas a gente espera que isso não entre em campo, né? Todas essas notícias acontecendo num pré-clássico e a gente espera muito que não interfira na partida de logo mais, beleza? Bom, rapaziada, é isso. Muito obrigado, Corintiano Comum, por ter participado até aqui. Se inscreve, deixa seu like e seu palpite. Mano, 1-0, goleada, rapaziada. Fazer o mínimo, desempenhar um bom futebol e que esse seja o jogo para esses jogadores praticarem o bom e velho futebol
e darem um mínimo de alegria para o torcedor corintiano. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus, vai Corinthians e a gente se vê aí no pós-jogo, beleza? Vai que vai, Corinthians, vamos pra cima, muita raça e é tapa na orelha, vamos que hoje é Corinthians. Falou!